Hoje. Bom, os textos bíblicos, nós temos alguns textos e nós vamos só mencioná-los. Efésios capítulo 5, versículo 33, 1 Timóteo 5 e 8, Provérbios 23, 22, Efésios 6 e 4 e Provérbios 21 e 31. Eu vou ler um versículo, se o pastor estiver aqui comigo com o microfone, já vai ler com a igreja o versículo seguinte. São poucos versículos, mas são os versículos em que nós nos baseamos para trabalhar o título de hoje. Porque precisamos de um avivamento na família. Primeiro versículo. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Efésios 5, 33. Não precisamos ler a referência, vamos ler apenas o versículo. Obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Ouça o seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Quando chega o inverno rigoroso, ela não se preocupa, pois todos em sua casa têm agasalho para vestir. Eu quero perguntar para a igreja qual o nosso texto áureo. Que depois derramarei do meu espírito sobre vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Verdade. E os vossos jovens terão visões. Verdade prática. Não dá para reavivar as famílias que estão morrendo sem Deus, sem paz e sem salvação, se primeiramente nossas famílias não forem avivadas pelo fogo do Espírito Santo. Pensamento da semana de Ovídio, ano 43 a 17 antes de Cristo. Olha o que esse homem escreveu antes de Cristo. Devemos desconfiar do amor que nasce antes de criar raízes. O fogo incipiente apaga-se com pouca água. Objetivo da lição: reconduzir a família cristã a repensar seus valores e regras familiares básicos, que estão sendo desprezados pela influência de uma sociedade agonizante, e ser avivados, pois só assim poderemos influir famílias não crentes antes que morram. Amém? Então vamos tomar assento e vamos agora trabalhar esse tema. Qual é o tema mesmo? Porque precisamos de um avivamento na família. Sim, nesta manhã nós temos o pastor convidado, amém? Que é da nossa igreja, amém. Pastor Luciano. E nós não vamos debater, né? Mas, de certa forma, será um debate sobre tão importante tema. Por que precisamos de um avivamento na família? Vamos, então, começar esse estudo que eu tenho certeza que vai trazer informações para o coração de cada um dos nossos queridos irmãos. Na nossa introdução, nós colocamos que é inegável que vivemos dias difíceis. Isto não é novidade para ninguém, sim ou não? Sim. Os dias estão difíceis? Muito. Mas, irmão, só meia dúzia que tomou café aqui? Perguntar de novo, os dias estão difíceis? Sim. Até porque Jesus deixou isso previamente avisado por suas palavras quando falou acerca dos finais dos tempos. Isto porque podemos afirmar que a crise familiar é o quê? Um sinal dos fins dos tempos. Mas nós não queremos que este sinal se cumpra na nossa família. Então nós precisamos fazer o quê?
proteger a nossa família e trabalhar a nossa família para que isto não se cumpra, mas foi avisado, minimamente, então, não se cumpra em nossas famílias, até porque também há promessas para as famílias em tempos difíceis. E Deus não fará nada daquilo que nós temos que fazer, mas sempre estará disposto a nos ajudar. Então, estávamos falando na nossa introdução que nós não queremos que se cumpra em nossas famílias o que esses dias difíceis que estamos vivendo. Então, para tal, a gente precisa fazer o quê? Proteger a nossa família. Porque nós estaremos sempre lutando para que a nossa família não se desconstitua como família, como vem ocorrendo nesses últimos dias. Dias muito difíceis. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: você percebe que a sua família está precisando de um avivamento? Cadê as famílias aqui presentes? Você percebe que a sua família está precisando de um avivamento? Se a sua resposta for sim, amém. Nós vamos buscar um avivamento. Vocês podem interagir comigo? Nós vamos buscar um avivamento. Agora, se a sua resposta for não, precisamos juntos compreender o que fazer, diga comigo, o que fazer para melhorar a nossa família, para que, melhorando a nossa família, nós possamos influenciar outras famílias. Quem entendeu isso, dá um glória a Deus. Então, qual é o segredo? Bom, em Nova York, deixa eu dar aqui um exemplo. Em Nova York, eu li esse assunto, achei muito interessante, resolvi colocar isso logo na nossa introdução. Em Nova York, há uma mãe que não tem na composição da família o marido. Ela é sozinha, possivelmente separou, ou o marido partiu, nós não sabemos as razões, mas ela tem 2 filhas. Quantas filhas? 2 filhas. E ela consegue manter a coesão da família. Ela consegue manter a coesão da família, fazendo coisas simples. Olha o que essa mulher está fazendo. Qual é o segredo dela manter sua família de pé? O que ela disse? Nós deixamos a televisão desligada até o fim de semana e consideramos diariamente um texto bíblico. Reservamos também uma noite para um estudo bíblico em família. Então, irmãos, de uma maneira simples, esta mulher está conseguindo manter a sua família coesa, de pé. Agora, a pergunta que também não quer calar é: será que nós estamos fazendo isto em nossas famílias? Então, ou será que a gente já deixou isso de lado e só estamos fazendo o nosso culto aqui na igreja? O que a gente faz? Então, ela está fazendo a sua parte e, com isso, ela mantém acesa o fogo da sua família, para que possa, então, influenciar outras famílias que possivelmente estejam vivendo com situações semelhantes. Então, esta mulher, ela consegue fazer isso. Mas note que ela fez uma prática que eu acredito que seja muito difícil hoje. Desliga a televisão por uma semana. E isso aí já é você deixar de ingerir veneno durante todos os dias. Só no fim de semana que ela assiste TV com as filhas, mas ela mantém diariamente a leitura de textos bíblicos e reservamos também um estudo da palavra de Deus. Se a gente não pensar nisso,
nós vamos seguir assim, indo para a igreja, recebendo uma palavra, participando de um culto, depois chegamos em casa, desconstruímos tudo aquilo com o nosso viver em casa. E aí o tempo está passando, as igrejas não se avivam e a gente não está influenciando a sociedade de hoje. E por conta disso, pastor Luciano, a sociedade está ficando cada vez mais difícil, e ficando a sociedade cada vez mais difícil, isso também vai acabar influenciando os membros das nossas igrejas. E aí os filhos serão mais difíceis de criá-los. Por quê? Porque eles estão numa escola, eles estão num mundo onde Deus é a última coisa que eles querem. Eles querem viver tudo menos Deus. Então, a gente está indo diametralmente oposto ao padrão de Deus, que é nos construirmos para reconstruir. Então, é preciso mudar isso. E o que a gente precisa, então? A gente está precisando de um avivamento na nossa família. Então, vamos trabalhar essa questão? Quem quer trabalhar essa questão, diga amém. Então, vamos agora... Vamos sim, o pastor Luciano vai fazer uma observação preliminar e depois nós vamos entrar juntos aqui no nosso assunto. Uma observação rápida que eu aprendi aqui, com o que o pastor leu na introdução, e comentou aqui, é que o seguinte, o senhor está escrito aqui na lição que Deus não vai fazer aquilo que é para nós fazermos, né? Lá em Levítico vai dizer que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará, né? Deus é que acende o fogo, mas agora... manter a lenha acesa, manter o fogo aceso é responsabilidade do sacerdote. Então, quando o senhor citou o exemplo dessa mulher, ela estava tomando a responsabilidade que nós devemos ter, né, de manter a chama do Espírito Santo aceso dentro da nossa casa, né? Isso é uma responsabilidade. Uma outra coisa que eu aprendo também, pastor, é que o avivamento também é uma questão de sobrevivência. Porque na última linha vai dizer aqui, que, por outro lado, sem avivamento, nós temos mais chance de ser apagados pelos mares desse século do que de reavivar outras famílias. Então, a busca pelo avivamento também é uma questão de sobrevivência para nós e para a nossa família. Um outro ponto muito interessante, pastor, que o senhor destacou aqui, que está na verdade prática, né, que não dá para revivar famílias que estão morrendo sem Deus, sem paz, sem salvação, sem primeiro a nossa casa for avivada pelo fogo do Espírito Santo. Aí eu lembro do que Jesus diz, que nós somos o sal da terra, né? O sal, ele salga as coisas, mas nada salga o sal. Então, para nós sermos eficazes no nosso propósito de sermos sal, influenciadores, nós precisamos desse fogo, desse avivamento do Espírito Santo, para a gente ser eficaz no nosso propósito. A colocação do pastor Luciano é muito, muito importante, porque realmente o avivamento não é só para a gente avivar as outras famílias. O avivamento é para a gente se manter avivado, se manter vivo, se manter vivo. Se a gente não buscar isso, a gente vai morrendo juntamente com a sociedade, que já está morrendo. A sociedade brasileira, diante do que a gente vem observando, ela já está agonizante. A situação é difícil. E não pense os irmãos que as autoridades, através de decretos, de leis, através de instrução, através de outros mecanismos, que vai mudar isso. O que pode mudar, na minha percepção, é a Igreja de Jesus Cristo. Só ela vai poder mudar a história desta nação, transformando a família. Caso contrário, há uma tendência de uma deteriorização da família brasileira a níveis alarmantes, como já vem acontecendo em outras nações. Um outro ponto, pastor, já que o senhor tocou na verdade prática, é o nosso pensamento da semana. Olha, o que diz o nosso pensamento? Quem escreveu isso foi o Ovídio. Irmãos, há 50 anos, em média, antes de Cristo, e quando ele fala que devemos desconfiar do amor que nasce antes de criar raízes. O fogo incipiente apaga-se com pouca água. Ou seja, se a igreja realmente não se inflamar em todos os sentidos para fazer a diferença, a água do mundo é que vai apagar esse pouco fogo que a gente está alimentando. Ou seja,
os discípulos no barco, se eles não tiram as poucas águas de se transformar em muitas águas, iriam afundar o barco. Se você entendeu isso, diga amém. Amém. Então, a pergunta que não quer calar. Por que o amor entre os irmãos da família está se esfriando? Deixa eu fazer uma pergunta e você pode dizer sim ou não. Você acredita que o amor entre os membros da família, de forma geral, está se esfriando? Sim. Quem entende que sim, levante a mão. E quem entende que não, levante a mão, para dar oportunidades iguais, né? A maioria está dizendo que sim. Bom, pastor Luciano, então nós precisamos primariamente, ou primeiramente, compreender o que é amor, em seus aspectos gerais, para que ele não esfrie. Porque que tipo de amor está se esfriando? Olha o que diz Mateus 24:12, que estará na tela. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Não é de poucos, é de muitos se esfriará. E por que o amor está se esfriando? Porque está havendo uma proliferação, um aumento indiscriminado da iniquidade. A palavra grega para esfriar, psico, que significa ficar frio no sentido espiritual. Nesse caso, o que está esfriando é o amor cristão. O amor cristão está se esfriando. Então, a gente precisa compreender o sentido da palavra amor. Todo mundo fala de amor, mas muitos não sabem que existem, minimamente, 3 tipos de amor. Quantos tipos? 3. 3 tipos de amor. Pastor Luciano, o primeiro amor está com o senhor. Bom, o primeiro amor é chamado de amor eros. Este é o amor sensual, o amor físico. É a palavra usada pelos gregos para falar sobre sexo. Dessa palavra vem a palavra erótico, que hoje significa qualquer coisa que desperte o prazer físico. É aquele amor entre um casal, entre o homem e a mulher, no sentido físico da coisa, né? No sentido de atração, no sentido erótico da coisa, vamos dizer assim. É isso mesmo. Então, o eros. O segundo tipo de amor é o amor Filial. Esse amor, o fileu, ele significa o quê? Ter afeição, gostar, prestar devoção. Esse é o sentimento, esse é o amor de um irmão pelo outro. De um irmão pelo outro. Ou seja, a gente quando fala assim, irmão, eu te amo. A gente não está falando que a gente ama o irmão, até se um pastor falar para uma irmã assim, irmã, eu te amo. Não é o amor eros. Senão é um problema sério, não é verdade? É o amor fileu. Esse amor fileu significa ter afeição, ter afeto, né? Gostar, prestar atenção, prestar devoção. É um amor que leva uma pessoa a ajudar a outra. Quando você recebe uma ajuda ou você ajuda a outra pessoa, você está exercitando isso por conta de um amor. E que amor é esse? Filial. É o amor fileu. Então não é o amor eros. E esse amor fileu é o amor traduzido para a palavra Filadelfos, que descreve o relacionamento entre irmãos que se ajudam mutuamente. O amor da igreja. A igreja se ajuda, nós nos ajudamos mutuamente por este tipo de amor. Então, esse é o segundo tipo de amor. E o terceiro é o amor ágape. Pastor Luciano. Este é o amor mais sublime, mais alto. É a palavra usada para expressar o amor de Deus em João 3,16, quando diz que amou o mundo de tal maneira, né? Esse é o amor descrito também em 1 Coríntios 13. Por outro lado, quando a Bíblia fala sobre o amor de Cristo, usa a palavra ágape e não fileu. Essa palavra descreve um amor desinteressado de alguém que se dispõe a dar-se a si mesmo sem esperar receber nada em troca.
é o amor que leva alguém a oferecer sua própria vida para salvar a outros. E interessante, pastor, perdão cortar o senhor, é interessante que assim que Jesus ressuscita e vai até onde os discípulos estão, quando estavam na praia, né, naquela famosa passagem que nós conhecemos, que ele pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Ele pergunta, Pedro, tu ágape? E Pedro responde, Senhor, sabe que eu te amo, só que Pedro não responde ágape. Pedro responde, filéu. Ele fala, não, eu não tenho condição de te amar da maneira como o Senhor me ama. Eu não sou que ali ele reconhece realmente, porque Pedro, momentos antes, quando Jesus disse que ele seria preso e os discípulos fugiriam, Pedro diz, não, por ti darei a minha vida. Mas agora ele reconhece, eu não tenho condições e capacidade de te amar como o Senhor me ama. Né? Eu amo no máximo o Senhor nesse meu limite, que é o filéu. Que coisa linda, né? Por isso que a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira. Não tinha como definir o amor. Que deu o seu filho. Então não é nenhum amor eros, nem o amor fileu, é o amor ágape. E no caso de Jesus, este amor que o pastor mencionou, realmente só ele é a essência do amor. Vamos reduzir, ele é o amor. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Glória a Deus. E é muito difícil isso, né, irmão? Você amar uma pessoa que sabe que a pessoa vai te rejeitar, vai te recusar, mas você vai amar independentemente da reação da pessoa. Esse é um amor sublime. Agora, já sabemos que o amor está esfriando entre os membros da família. Mas, em segundo lugar, por que nós precisamos de um avivamento? Por quê? A igreja responde para mim? Por que precisamos de um avivamento? 1, 2 e 3. Porque precisamos aprender o que significa de fato amar. Todos estão com as lições aí? Então me acompanhe, nos ajude aí, vamos interagir. Por que, então, as famílias precisam de um avivamento? Essa palavra, de fato, é só para dar um toque, dar um realce. Porque precisamos aprender o que significa amar. Aí alguém diz, não, mas eu amo. Mas, de fato, você ama? Então, vamos lá. A rigor, na família, deve existir quantas dimensões do amor? 3. Que por si se complementam e nos sustentam. Quem sustenta a família é isso. Então, o que Jesus disse? Um novo mandamento vos dou. Olha, um novo mandamento levaria aqui algum tempo para a gente explicar isso, mas vamos deixar esse detalhe para uma oportunidade de pregação. Mas um mandamento novo eu vos dou. Qual é o mandamento? Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, escute isso. O pastor Luciano mencionou o fato de que Pedro disse, olha, eu não posso te amar como o Senhor me ama. Mas aqui, Jesus já está dizendo que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E também, que também vós aos outros vos ameis. Então, Jesus já está mostrando, não na sua magnitude, não na sua plenitude, mas é possível você amar uma pessoa independentemente desta pessoa amar você. E esse amor você precisa ter. Amar sem ser amado, a despeito até disso. Então, que vos ameis uns aos outros. Agora, preste atenção num detalhe. Não sei se o pastor Luciano vai concordar assim comigo. Se cada um amar o outro sem esperar de troca o amor, o que vai acontecer? Todos serão amados. Todos amarão e todos serão amados. Então, é importante, agora preste atenção, há muitos que ainda não compreenderam bem o que significa amor.
Porque amor, no sentido que a gente vai estar mencionando agora, não é um sentimento. Vou repetir. O amor não é um sentimento. Amor é uma decisão. Diga comigo, amor é uma Decisão. Decisão. Você decide amar, você não sente amar. Meus irmãos, uma das coisas que atrapalha muito o evangelho, as nossas igrejas, o que infere muito na boa doutrina, é esse negócio de eu sentir. Você já percebeu isso? E, pastor, eu estou sentindo que o senhor deve fazer assim. Olha, você está sentindo, mas eu não estou. Ah, pastor, eu estou sentindo que vai acontecer isso. Sim, você está sentindo, mas eu não estou. Ou não sentir de fazer aquilo. Pode usar o microfone. Ou não sentir de fazer aquilo outro. Aí isso coloca a nossa vida mais sensitiva, né, quando a Bíblia diz que a nossa caminhada é por fé e não pelo que nós sentimos. A gente não caminha pelo que sinto. Então, muitas vezes na igreja, irmão, eu estou sentindo de orar por você. Amém, a oração é bem-vindo, não é verdade? É sempre bem-vindo, pode orar. Mas não é o seu sentimento que vai mudar o status quo. Não é o que você está sentindo. Aí as pessoas acham que o sentimento que ela tem vai mudar as coisas. Não vai mudar nada. Porque o amar aqui não é um sentimento, é uma decisão. Você decide amar. Senão não precisava nem que Jesus falasse que vos ameis uns aos outros, para você decidir amar. Porque só tem um caminho, ou você ama ou você não ama. Então, há muitos que ainda não compreenderam bem o que significa amor e confundem o amor, que é uma decisão, com o amor, com o sentimento. O amor que você sente, ele precisa estar permeado pela decisão. Você decidiu amar, então você fez uma escolha. Você fez. Pode falar no microfone, pastor. Que é fruto de uma decisão, né? Esse amor que nós sentimos, ele é fruto da decisão. É fruto da decisão. E, pastor, eu li muito tempo atrás, agora não me lembro onde dizia que o amor, ele é a decisão de agir em favor do outro, independente daquilo que o outro fez, deixou de fazer, ou se eu vou ou não receber algo em troca. Aí, quando eu li essa frase, eu pensei, né, no amor, que é o nosso exemplo maior, que é o amor de Deus, quando fala lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, a gente poderia entender dessa forma. Deus decidiu agir em favor de nós, de uma maneira tão inexplicável, mesmo sabendo que nós não teríamos como retribuir, mesmo sabendo que muitos de nós iríamos negar, que entregou aquilo que ele tinha de melhor, que é o seu filho, para morrer por nós. Verdadeiramente é isso. Agora, é importante trazermos à memória algumas verdades sobre o amor em família. Então, vamos lá. Primeira verdade. Pastor Luciano vai me ajudar aí. Não há casamento sem amizades, pois o afeto não pode ter fronteiras. Quem entendeu isso? Amém. Não pode haver casamento sem amizade. Não há, eu estou sentindo que eu sinto um amor por você, vamos casar. Tem um monte de gente assim que acabou, o casamento já foi para o espaço há muito tempo. Porque teve um sentimento, não tinha amizade alguma. Amor sem amizade, desconfia. É verdade. Eu ontem estava assistindo, por um acaso, uma entrevista de uma muçulmana. E a mulher fez perguntas assim muito técnicas e também graves. E ela falou sobre o casamento. Como é que vocês casam? Existe sexo antes do casamento? Eu falei assim, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso não pode existir num casamento de muçulmano. E vocês casam, como é que vocês fazem então? Vocês conversam, sim. Nós vamos conversando, vamos nos conhecendo primeiro antes da gente se casar. Primeiro a gente se conhece. A gente forma uma amizade e depois, se a gente entender que vai se casar, então nós nos casamos. Mas não existe isso que acontece nas outras sociedades. E eles são rigorosos nisso aí.
Então, casamento sem amizade e amor sem amizade está fadado ao fracasso. Não há casamento sem amizade, pois o afeto não pode ter fronteiras. O amor não pode ter fronteiras. Pois não? Pastor, e falando sobre amizade, existem 3 aferidores de amizade. Se as pessoas passarem por esses 3 aferidores, pode dizer que realmente ama. O primeiro aferidor da amizade é o tempo. O tempo não cura muita coisa, mas revela alguma coisa. O tempo não cura o câncer, mas revela um câncer. O segundo aferidor é a distância. Não é verdade? Se a pessoa suporta, muitas vezes a amizade ela não diz respeito a andar junto, porque tem pessoas que andam junto, mas não estão no mesmo propósito. Exato. Existem pessoas que estão longe e estão alinhadas no mesmo propósito que você. E na ausência é que a gente honra as pessoas. O senhor falou aí no texto de honrar pai e mãe. Honrar é algo muito sério. Na frente da pessoa a gente presta gratidão, a gente se alegra, mas honrar, a gente honra na ausência. Exemplo disso é José e Potifar. José, na ausência de Potifar, foi assediado pela sua esposa, mas honrou, dizendo que na cama do meu senhor só existe lugar para ele e a esposa dele. Agora, falando ainda da família de José, nós vemos que um dos filhos de Jacó deitou com sua concubina, desonrando seu pai. E o terceiro aferidor da amizade é o primeiro é o tempo, o segundo é a distância e o terceiro é o não. Porque muitas vezes, quando diz sim, sim, fica fácil ser amigo. Agora, quando diz não, que a gente vai ver se a pessoa de fato é amigo ou não. Então, se o relacionamento que começa na amizade passar por esses 3 aferidores, a gente pode dizer verdadeiramente que ama. E o senhor tocou num ponto muito importante, que é a questão do não. Tem gente que gosta só de ouvir sim. E quando ouve o não, fica zangada. Fica zangada. Quer dizer, se a gente só quer ouvir sim, a gente tinha que trazer uma vaca de presépio e colocar na frente da gente. Que ela o tempo todo vai ficar dizendo assim, ó. E aí entra num ponto que nós colocamos aqui, que é muito sério também. Não gostar do comportamento da pessoa não é não gostar da pessoa. E quantas pessoas confundem isso? Porque a gente não gosta do comportamento dela, ela diz que não gosta dela. Não, a pessoa não gosta do seu comportamento, porque ninguém é obrigado a gostar do seu comportamento. Até porque cada um tem uma maneira de agir e de pensar e de sentir. De agir, de pensar e de sentir. Isso vai defluir do nosso pensamento, e aí o nosso comportamento será o resultado do nosso pensamento. Então a pessoa fala assim, mas o senhor não gosta de mim? A pessoa, não. A gente não gosta, às vezes, do comportamento da pessoa. E não gostar do comportamento não quer dizer que a pessoa não gosta da pessoa. Agora, gosta-se da pessoa e o comportamento dela pode ser... É igual a mãe que tem um filho que é ladrão, que está preso, ela não deixa de amar o filho porque o filho está preso, porque o filho cometeu um latrocínio, um roubo. Mas ela não gosta daquela atitude, sim ou não? Então, uma coisa é gostar da pessoa e outra coisa é não gostar do comportamento. Uma outra coisa importante, no verdadeiro amor não há espaço para diferenças. É bom que a gente compreenda isso, pastor Luciano. Exato. Não há espaço para diferenças. Quarta coisa, é preciso aprender a amar sem se destruir. Uau. Quantas pessoas dizem que amam, mas está se autodestruindo? Chega a tomar remédio, chega a tomar doses excessivas, porque ama a pessoa e não é correspondido. Isso não é amor. O amor não leva a isso. O amor é diferente de paixão. Tem muitas moças e rapazes que às vezes se apaixonam, se cortam, se tomam remédio, são internadas, que diz que ama. Isso não é amor. Amor não leva a isso. Ou seja... no verdadeiro amor não há espaço para diferenças e é preciso aprender a amar sem se destruir. Então, note que o amor aqui continua sendo uma decisão e não um sentimento, porque o seu sentimento muda. A rigor, irmão, se você lê 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele não falou aquilo pela sua sapiência, pelo seu conhecimento aos pés de Gamaliel, não. Pela sua instrução, porque ele fez faculdade, não, nada disso. Ele falou aquilo por uma
estreita revelação do Espírito Santo na mente dele. O Espírito Santo orientou, falou no coração dele, ele transcendeu. Eu acredito que Paulo começou a falar aquilo de uma tal maneira que depois, não está escrito isso, hein? Quem entendeu? Amém. Que Paulo, depois de falar tudo isso, falou, meu Deus, o que eu estou falando? O que eu estou falando? Tamanha é a grandeza daquelas expressões. Pois não. E é interessante que no mesmo texto vai dizer que o amor não busca os seus próprios interesses. E aí vai falar desses dois tópicos que o senhor falou, né? Que assim, a pessoa não gostar do comportamento do outro, né? Por exemplo, não deixar de gostar de alguém por não gostar do comportamento de alguém é evidenciar todo o nosso egoísmo e egocentrismo. E quando a gente ama alguém e não é correspondido, se a gente verdadeiramente ama, a gente vai deixar a pessoa escolher aquilo que ela acha que é melhor para ela. Pode ser que o melhor para aquela pessoa não seja eu. Você que está entendendo isso? Você pode até sofrer, mas o amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Se não está suportando, então não é amor. Porque Jesus suportou a cruz por mim, por você, porque Ele nos amou primeiro. Então, é preciso aprender a amar sem se destruir. E o amor é a liga da relação. E este é o amor, é o maior desafio do ser humano. Porque ele é ele que liga, ele que faz a liga da relação. E é o maior desafio amar nesse sentido. É importante ainda, uma família sem amor é um corpo sem vida. Quando não há amor, preste atenção nisso, os pais deixam os filhos fazer o que quiserem. Ah, não, deixa o meu filho livre, eu amo meu filho. Então você está errada. Então você está errado. Você está indo na contramão. Então você não tem amor pelo seu filho. Porque o amor põe limites. O amor põe limites. Deus nos ama, sim ou não? Sim. Mas não farás isso, não farás aquilo, não farás aquilo outro. Um amor que impõe limites. E outra coisa, e se fizer, vai ter consequências. Aí as pessoas querem um amor leniente, confortável. Um amor que você pode paparicá-lo. Quantos pais deixam os filhos fazer o que quiserem para dizer que o ama? Você não ama seu filho. Você não ama seu filho. Você ama seu filho? Apocalipse 13:19 vai dizer, eu repreendo e castigo todos quanto amo. Exatamente. Então, eu tenho hora que eu olho assim, as regras do islamismo, sem nenhuma defesa, obviamente, mas os filhos amam os pais de uma forma esplêndida. E os pais amam os filhos. E outra coisa, não sei se você já viu esses filmes, onde eles têm um carinho pela família. É primo, é tio, todo mundo é respeitado a família, porque eles aprenderam assim a amar a família deles, mas não aceitam o erro. Não aceita, não passa a mão. O grande problema é que muitos pais passam a mão na cabeça dos filhos achando que ama. Acham que ama, mas não ama. Porque o verdadeiro amor põe limites. O verdadeiro amor... Então, uma família sem amor é um corpo sem vida. Então, a família já está morrendo aí porque não há amor. E quando não há amor, os pais deixam os filhos fazerem o que quiserem, crescem sem disciplina, e isto não é amor, é leniência. Você está sendo leniente com o seu filho. Você está concordando com o seu filho. Tem mães que escondem a res furtiva do filho, porque diz que ama o filho. Isto eu assisti ao vivo. Uma blitz, a polícia entrando numa casa, a mãe escondeu o celular que o filho roubou para proteger o filho. Isso não é proteção. Isso não é amor. Isso é crime. Isso é crime. Aí o filho vai preso, a mãe vai presa. A mãe concorda com o filho, está dizendo isso para o filho. Depois, no finalzinho, nós vamos botar um vídeo aí, o pessoal do SIM vai botar um vídeo, para vocês verem a lição que uma cadela passa para a sociedade, para a gente, para homens e mulheres. Uma cadela que protege o filho do chinelo do dono dela. E vocês, depois, no finalzinho, nós vamos mostrar esse vídeo,
para você ver o que passa, o que o mundo animal está ensinando para as pessoas que não sabem, às vezes, retrucar, não sabe dizer não para o filho. Se você não aprender a dizer não, você não ama. Você tem que aprender a dizer não. Eu fiz um curso com o professor Alton Bastos há muitos anos, e uma das coisas que ele salientou foi isso: a importância do não na família. Porque tem hora que tem que dizer não, e ponto final. Não. Eu me lembro disso, a minha vida, quando uma vez eu já contei essa história aqui, pelo menos umas 153 vezes. Meu pai disse: pai, eu posso jogar bola? Não. Você vai limpar o banheiro e vai limpar o chão da cozinha. Aí, eu tinha uma resposta para o meu pai, mas não dei. Eu já tinha feito isso. Eu já tinha limpado o banheiro, já tinha limpado o chão da cozinha. Por isso que eu pedi a ele para ir jogar bola. Ele disse: não, você vai limpar o banheiro. Aí, e saiu. Eu falei assim: eu não vou discutir com meu pai. Que na minha época não dava nem para discutir. Vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Na minha época não tem esse negócio de discutir com pai e mãe, não. Aí minha tia do lado, eu perguntei a ela: poxa, tia, eu queria jogar bola, meu pai... Irmão, preste atenção aqui, não conversa agora não, por favor. Eu queria jogar bola e o meu pai disse que eu tenho que limpar o banheiro e o chão da cozinha, mas já limpei. E ela disse assim: mas Afonso, se você já limpou, fica mais fácil você limpar de novo. Pronto. Aí eu fui lá, passei um pano no banheiro. E é isso. Existem famílias onde o sentimento não está distribuído igualmente entre seus membros. E isto é muito nocivo, pois na família onde não há liga, onde não há liga, vai dar problema. As famílias parecem que vivem numa prisão e não num lar. Parece mais uma prisão do que um lar. Há casas onde todos têm que rezar na mesma cartilha. Nesse sentido, a casa parece mais o quê? Mais um quartel do que um lar. Porque todo mundo tem que comungar da mesma cartilha. Então é importante a gente compreender que há também lares onde há autoridade excessiva e outros onde não há autoridade. Ou seja, os dois pontos estão errados, sim ou não? Sim. O lar tem que haver autoridade. Num lar, olhem para cá, tem que haver hierarquia. Pai, mãe e filhos. É isso que a Bíblia aponta sempre. Vós, maridos, obedeceis às vossas mulheres, mas vós, mulheres, submetei aos vossos maridos. Vós, filhos, obedecei aos vossos pais. Então, há uma hierarquia na família. Então, aonde não há hierarquia, vai acontecer a falta ou excesso de pertencimento. Ou seja, todos ali comungam e rezam na mesma cartilha. Há uns lares onde tem autoridade excessiva e há outros que não tem autoridade nenhuma. É a casa de bamba. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Então, isso é muito sério. Disse um certo estudioso que há dois tipos de lares de onde defluem a chamada delinquência juvenil. Então, de onde, pastor, deflui a delinquência juvenil? De dois tipos de lares. No primeiro lar, onde a autoridade é excessiva, e do outro lar, onde não tem nenhuma autoridade. Os pais deixam os filhos à vontade, fazem o que querem, e aí é daí que surgem os delinquentes juvenil. E que está dando tanto trabalho hoje para a sociedade. Esses meninos aí, com tenra idade, já assaltando a mão armada, tendo como modelo os traficantes, pegam na arma, já sabem atirar, já sabem tirar a vida, já sabem desconstruir uma família no mau sentido, porque eles matam o chefe de uma família por conta de um dinheiro e depois também destrói a sua família, que vai ser apreendido. E eu sou contra todo esse modelo de tentativa do Estado interferir nisso aí, dizer que é apreendido. Vai lá nos Estados Unidos, um lance que nos foi contado por uma pessoa com uma credencial muito importante,
me disse que tinha um garoto, tinha um pai com um menino e a mãe num restaurante em Nova York. E eu não sei o que o pai falou para o garoto, que o garoto deu um tapa no pai. Diz que o policial que estava sentado levantou, deu voz de prisão ao garoto e levou o garoto conduzido para a delegacia, porque agrediu o pai. E aí agora vai complicar, porque lá não tem esse negócio de ficar apreendido. O garoto teve que ir lá responder para ele. Aí, quando a autoridade da família não funciona, em alguns países, a autoridade do Estado funciona. Aqui é o contrário. Aqui se protege o menor, que às vezes se delinquiu porque a família não construiu valores naquele menino. Então, a delinquência juvenil deflui desses dois tipos de lares. Aonde não tem autoridade alguma ou aonde a autoridade é excessiva. O pai exerce o comando como um coronel, desculpe aí os militares, mas dando a ordem e se não cumprir, o garoto é espancado, é agredido. Não se nem se conversa, é agressão mesmo. Então esse modelo de família já não existe mais. Outra coisa que acontece é aonde o lar não há autoridade no lar, ou aonde a autoridade é excessiva. Cada um tem o seu papel no lar. Repita isso comigo. Cada um tem o seu papel no lar. Tem o seu papel no lar. Assim, os dois, tanto o lar que não tem autoridade, quanto o lar que tem autoridade excessiva, estão fora do propósito de Deus. Quem entendeu isso? Amém. Qual o propósito de Deus com a família? Não é que aconteça isso. A rigor, existe uma chamada cesta de pertencimento. Como é que chama o negócio, irmão? Cesta de pertencimento. Cesta de pertencimento. Pastor Luciano, e quais são os ingredientes dessa cesta de pertencimento que tem que existir na família? Os ingredientes são bons, hein? O primeiro ingrediente é a lealdade, depois a afetividade, o vínculo, o sentimento de inclusão, a cumplicidade e as alianças. Só isso aqui, pastor. A gente ficaria aqui horas discutindo esse assunto. Cada um desses itens, né? A afetividade, tem que existir afeto. Se não existir afeto, a cesta está faltando o elemento. Quem vai aí, as mulheres, normalmente as irmãs, vão fazer compra, né? Primeiro a gente tinha quitanda, hoje não tem mais quitanda. Hoje é tudo no supermarket, não é? Então você vai lá pegar na sua cesta, que você coloca na sua cesta lá, não é? Primeiro era com a cesta, bonitinho, negócio bem light. Mas hoje é um carrinho, você coloca tudo ali, depois quando chega no caixa, tu tem que tomar um Rivotril. Mas a primeira cesta do pertencimento é a lealdade. Isso é uma coisa natural, espontânea, isso tem que surgir do coração da pessoa. Isso tem que ser ensinado aos filhos, ser leais à família, ser leais ao pai. Também a afetividade, onde não tem afeto, também não funciona. Vínculo, ligação, é um ligado ao outro. Na verdade, eu não gosto muito de usar essa palavra ligado, eu gosto mais da palavra interligado. Porque você olha aqui para a mão, cada dedo não está interligado com o outro? Sim ou não? Sim. Cada um está interligado com o outro. É isso que tem que existir no seio da família. Tem que estar interligado. Além disso, o vínculo. Tem que haver um vínculo. E o vínculo dessa interligação é o amor. Quando todos se amam num lar, as coisas tendem a funcionar. Sentimento de inclusão. O menor, o filho, o pai e a mãe, a família. Cada membro da família, pastor Luciano, tem que se sentir incluído na família. Porque o grande problema hoje é que muitas crianças fogem dos lares porque eles não se sentem incluídas na família. Eles se sentem excluídas da família. Então, tem esse sentimento de inclusão, ele vai dizer assim, meu Deus, eu faço parte de uma família. Além do sentimento de inclusão, ele tem que entender essa cumplicidade. Ali é cumplicidade no bom sentido. Todos são cúmplices para o bem da família. E, por último, as alianças.
tem acordos ali, ainda que não tácitos, ainda que não escritos, mas tem acordos. Eles estabelecem acordos mútuos na família para que todos comunguem da mesma cartilha. Então, pastor, pois não. Perdão, pastor. E quando essa cesta contém todos os elementos, dá orgulho de pertencer a uma família dessa. Independente se ela tem um poderio financeiro elevado ou não. Quando se tem todos esses elementos, você tem o orgulho de dizer, eu pertenço a essa família. E esse sentimento, irmãos, de pertencimento, ele é algo extraordinário, porque você fala da sua família com orgulho. Você pertence a uma família. Porque senão você é um ser anômalo, está afastado de todo mundo. Você é um viajante do tempo. Você está numa família, mas você não se sente incluído. Se você percebe o seu filho muito afastado das reuniões da família, você tem que olhar que ele deve estar se sentindo fora do contexto da família. Ele tem que se sentir incluído na família. E essa inclusão, isso é fundamental para o lar. Porque o lar, ele tem que ter disciplina, e há momentos em que os pais terão que exercer autoridade para corrigir os filhos. E o outro lado, nesse ponto aí, é que os filhos saberão que os pais têm legitimidade para fazer a correção. Os filhos não vão se sentir menos porque o pai está corrigindo ele, mas ele vai se sentir como pertencente à família. Alguma coisa ele não desenvolveu bem, então a criança vai ser trabalhada até que automaticamente para compreender isso. Às vezes as informações de uma família vão formando caráter, vão construindo os valores naquela criança. Agora, aonde tem um lar, aonde o pai manda, a mulher obedece, e o filho, se não obedecer, é espancado, então essa criança nunca vai se sentir pertencente a uma família. Porque a Bíblia diz, porque o Senhor corrige a quem ama. Aí, voltando ao que o pastor Luciano disse lá no início, tem que haver correção, sim, quando houver alguma coisa que necessita de correção, mas a correção não é esse modelo que já está extremamente ultrapassado. Não é o que bater no filho. Agredir um filho hoje, irmãos, é crime. É crime. Você não pode nem bater num animal agora. Imagina numa criança. Mas isso era um modelo de famílias tradicionais. Os filhos tinham medo do pai. Tinham horror ao pai. O pai, quando chegava, é aquele cidadão militar, austero, grosso, que a presença dele já criava medo. Esse modelo não existe mais. Melhor, eu estou dizendo não existe mais, não, só na teoria, tá, pastor? Só na teoria. Mas não funciona mais. Diga comigo, não funciona mais. Vamos continuar aqui, que a hora não espera a gente. É porque o Senhor açoita o filho que ama. É para a disciplina que perseverais, porque Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Essa pergunta é muito séria, hein? Tema aí para discussão no Ministério de Família, no Ministério Infantil. Que filho há que o pai não corrige? Porque se não houver correção, não é filho. Já é um filho bastardo. Porque correção aqui não é agressão. É sentar e conversar, é orientar, é ensinar. O que diz Salomão, Provérbios 22:6? Ensina. Sabe o que os teólogos falam? Que aquele texto, pastor Luciano, é um ensinamento pedagógico. Ele está dizendo assim, olha, ensina o menino no caminho, é apontar para o caminho certo. É apontar para o caminho certo. Dizer para ele, ó, esse é o caminho, andai por ele. E é isso que Deus faz conosco. Até Deus fala conosco, esse é o caminho certo, andai por ele.
Esse é o caminho, andai, falando para nós adultos. Imagina o pai repassando para o filho, filho, esse é o caminho, ande por esse caminho. É ensinar. O nosso maior problema no Brasil e na maioria das nações é que não houve ensino. Não houve ensino. E a gente deixou o ensino para o final. Ou então delegamos para as professoras o ensino. Delegamos para o Estado o ensino. E hoje, se as famílias evangélicas não reassumirem o ensino moral, cívico, aos filhos, a escola vai ensinar uma outra coisa para os seus filhos. Hoje, a disciplina da escola não bate, em grande parte, ou numa parte, talvez eu tenha exagerado numa grande parte, mas uma parte da disciplina ensinada lá não convém aos santos. Diga comigo. Não convém aos santos. Dizer, pois não? Permite um comentário, pastor, e é interessantíssimo que uma disciplina que não leva aquele que está sendo disciplinado à meditação e ao melhoramento, ela é totalmente ineficaz. Eu lembro do texto que está em Números, capítulo 12, versículo 14, se eu não me engano, onde Miriam e Arão começam a reclamar de Moisés, né? E aí Deus chama os três na tenda da congregação, se revela a eles. Números capítulo 12. 12, isso. Se não me engano, a partir do versículo 10 começa a contar. E aí no versículo 14, e aí vai dizer que Miriam fica leprosa, assim que Deus se retira, e Moisés intercede. E no versículo 14, Deus fala com Moisés: se um pai cuspir no rosto de uma filha, ela não ficará... exatamente ali, ó. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada fora do arraial e depois a recolha. Deus estava falando com Moisés: Moisés, eu fiz isso com ela porque estou tratando como pai. Que se ele fosse tratar como Deus, ele teria exterminado. Teria exterminado Miriam. Então ele falou assim: se o pai cuspir no rosto, ela não estaria envergonhada, então ela vai estar sabendo exatamente, ela vai estar 7 dias reclusa, sabendo exatamente porque ela está ali, o que ocasionou ela ficar dessa forma. E não se viu mais Miriam ficando leprosa dessa forma. Né? Porque, perdão, pastor, mais uma vez um interrompimento, o senhor fez uma pergunta muito interessante. Qual filho que o pai não repreenda? Todo pai de verdade, ele corrige seu filho. Só em uma condição, e minha mãe me dizia isso, em uma única condição, que os pais verdadeiros não corrigem os filhos. E qual é essa condição? Quando ele abre mão deles. Quando ele entende que o filho ou a filha é um caso perdido. Então, eu vejo aqui que tem alguns jovens aqui no templo, enquanto sua mãe, seu pai estiver te corrigindo, enquanto o próprio Deus, como nosso pai, estiver nos corrigindo, nós devemos estar satisfeitos com isso. Porque ele entende que nós temos potencial para melhorar e por isso investe em nós. E se ele nos corrige ou nos disciplina é porque ele nos ama. Agora, a partir do momento em que não há mais correção da parte de Deus, ou não há mais interesse em seus pais, sendo pais legítimos, por que eu insisto em falar legítimos? Porque, infelizmente, nem todo pai biológico é um pai legítimo. Né? Qualquer criança de 12 ou 13 anos é capaz de fazer um filho, mas nem todos eles é capaz de se levantar para ser um pai e uma mãe de verdade, ensinar valores como deve ser ensinado. Então, se um pai ou se uma mãe legítima desiste de corrigir um filho, é porque, infelizmente, não há mais jeito, não há mais solução para aquela pessoa. E interessante que o pastor Luciano colocou, é muito importante, porque no caso de Miriam, Deus tratou ela como filha e não como uma outra pessoa, senão ela estaria morta realmente. E note que ela ficou leprosa em último estágio. Tudo para que se cumprisse a lei. E teve que ficar afastada 1 semana, 7 dias longe do arraial. Tudo isso só por um detalhe. Um detalhe, como dizia Roberto Carlos, né? Um detalhe. Qual foi o detalhe? Ela murmurou de Moisés. Mas Moisés era irmão dela, ela podia murmurar. Ei, Moisés tinha o cargo de líder
do povo de Israel. Então, Moisés foi revestido de uma coisa chamada autoridade espiritual. Como é que é o nome? Autoridade espiritual. E Miriam não entendeu que ela tinha que respeitar a autoridade espiritual de Moisés. Quem tratava com Moisés era o próprio Deus. E aí a Miriam se levanta, ainda chama o seu irmão para fazer um conluio de criticar Moisés, porque Moisés escolheu uma egípcia lá por mulher. E Deus não concordou. Agora, mais sério de tudo, mais sério, é que Deus desceu sob o local. Irmão, Deus veio da sua infinita glória para tratar uma questão entre irmãos que discutiam uma situação que era a interpretação de Miriam e de Arão, e que Moisés nem sabia disso. Moisés estava tranquilão lá na dele, né? Aí a Miriam fala mal dele, e Deus desce para intervir. Vocês estão entendendo a importância? A gravidade de uma coisa, às vezes, a gente não dá importância à coisa que Deus deu importância. Desculpem, se fosse hoje, o pastor, deixa você para lá, isso falou mal e está tudo bem. Não, Deus desceu e Miriam ficou leprosa. E Moisés também não ficou com raiva, nem zangado, nem amargurado. Ele intercedeu pela irmã, e Deus então ouviu a intercessão de Moisés, que poderia dizer assim, que você está falando mal de mim, né? Tá. Agora tu vai comer o pão que o diabo amassou. Agora você está lascada. Não, ele não fez nada, ele não pediu revide. Ele orou e Deus, então, mandou afastá-la por 7 dias para cumprir o protocolo. Ficou afastada há quantos dias? 7. O grande problema nisso aí é que aquela atitude insana, porque eu falo insana, pastor, porque Deus interferiu. Deus teve que descer da glória e veio numa nuvem. E encheu ali. Você imagina, Deus veio tratar uma questão de família, não foi nem discussão. Foi só uma colocação inadequada acerca de Moisés entre 2 irmãos, Arão e Miriam. E, no entanto, ela ficou afastada e prejudicou todo o povo, atrasou 7 dias na caminhada. Você imagina o que é 7 dias parado, esperando uma mulher que ficou leprosa ficar restaurada, cumprindo o protocolo lá da pandemia da lepra. Ficou 7 dias afastada e agora tem que voltar para continuar. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo aí? Vocês viram a importância, às vezes, de não respeitar também uma autoridade espiritual? Então, voltando aqui, é para a disciplina que perseverais. Olha o que diz o texto. É para a disciplina que... Porque Deus vos trata como filho. Porque se Deus não nos tratasse como filho, nós já estaríamos destruídos. Então, Deus exige que haja correção. A grande questão, pastor Luciano, é que nós precisamos aprender a praticar correção. Porque às vezes nós achamos que a correção tem que ser com vara, que a correção tem que ser com a mão. E às vezes, irmãos, é nesse ponto que a maioria dos pais cometem um erro. Porque a correção pode ser feita, como nós estamos aqui sentados de lado, sentado um de frente com o outro numa conversa. E isso não ocorre. Rarissimamente nas famílias ocorre. Ocorre que na hora do ímpeto, da raiva, da discussão, do calor, troca de palavrões, e isso não gera resultado nenhum. Pelo contrário, está jogando lenha na fogueira, sim ou não? É um apontando o dedo para o outro e a coisa está esquentando. Olha o que diz a nossa lição. Pois ele nos corrigiu por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. A grande verdade é que toda disciplina, repitam comigo, toda disciplina,
com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria. Porque quem gosta de ser corrigido? Hã? Alguém falou ali? Ninguém gosta de ser corrigido. Mas a correção é necessária. Diga comigo, a correção é necessária. A correção é necessária. Então, ninguém gosta de ser corrigido. A grande verdade é que toda disciplina, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois, o que acontece depois? Produz fruto pacífico aos que têm sido exercitados. Olha esta palavra que a Bíblia diz. Exercitados por ela. Ou seja, a disciplina exercita você. Sabe, você vai para a academia e fica fazendo exercício pela disciplina e você vai aprendendo. Aí os frutos de justiça vão acontecendo. Então, a gente precisa aceitar, os filhos precisam compreender isso. Caso contrário, ele vai achar que ele está levando... Na minha época, não sei se alguém vai se lembrar, mas na minha época, ela assim, poxa, a minha professora me deu um carão. Não era assim que falava? Quem se lembra disso aí? Só os mais antigos, né? Pô, a professora me deu um carão na frente de todo mundo. Né? Essa palavra não se usa mais, né? Aí depois veio a palavra bronca, levei uma bronca. Né? Hoje é assédio. Hoje é? Eu fui assediada na sala de aula. Fruto de justiça. Agora, para terminar aqui, por que nós precisamos de um avivamento, irmãos? Por quê? Porque falta compromisso entre os membros da família. Eu não ouvi o lado esquerdo, eu acho que eu estou com problema de audição aqui. Vou perguntar de novo, porque o meu lado esquerdo não está funcionando bem. Por que precisamos de um avivamento na família? Você acha que está faltando compromisso? Quem acha aí, levante a mão. Meu Deus. Então, é necessário, diga comigo, é necessário haver compromisso na família. Compromisso na família. Isto é, tem que haver escolhas. Tem que haver escolha. Pois só pela escolha é que a gente se compromete. Você entendeu isso? Tem que haver escolha. Então, os membros da família precisam compreender isso. É um senso de dever e responsabilidade. Ademais, compromisso é ter princípios. Então, quando um filho tem um compromisso com a família, ele tem princípios. Ele tem princípios. Porque se ele não tiver princípios, ele não tem compromisso. E se ele não tiver compromisso, ele não tem princípios. E se não tem princípios, ele está solto para fazer o que quer e não sabe as consequências depois do que ele vai fazer. Então, é um senso de dever e responsabilidade. Ademais, compromisso é ter princípios. Isto posto, os pais devem ensinar os filhos a terem o quê? Compromisso. Irmãos, vocês tomaram café? Responde para mim, por gentileza. Os pais devem ensinar os filhos a terem o quê? Compromisso. Agora, por que os pais têm que ensinar os filhos a terem compromisso? Será que eles já sabem? A grande questão é que a gente acha que ele sabe. Sim ou não? Não, o filho já sabe. Sabe não. Tem gente que você tem que ensinar continuamente. Quanto tempo você levou para decorar a fórmula de equação de segundo grau? Quem se lembra? X é igual a menos B, menos a raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4AC sobre 2A. Eu estava em 1965, estudando isso, no terceiro ano ginasial, equação de segundo grau. X é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4AC sobre 2A. Quantos anos? Irmãos, eu ficava em casa lá de tarde, lá soltando pipa, depois eu parava com a X é igual a menos B, mais ou menos quadrado de B ao quadrado, menos 4AC sobre 2A. Pá. Aí fui aprendendo a forma de equação. Se bem que hoje eu aprendi isso, não sei fazer nada com isso. Eu aprendi a fórmula de equação de segurança, não sei fazer, nunca usei essa fórmula na minha vida. Você já usou? Então, tem ensinos que não formam nada. Mas quando você vai para a palavra de Deus e traz aqueles ensinos e ensina, esses ensinos vão produzir vida para você, vão produzir valores para a sua vida espiritual. Pois não? Pastor, interessante uma coisa. É necessário a gente ensinar
E principalmente com exemplo, né? Porque a palavra de Deus diz que nós somos transformados de acordo com aquilo que nós contemplamos. Né? Se nossos filhos eles contemplam compromisso em nós, e não só ouvem as palavras que a gente ensina sobre o compromisso, eles vão crescer com adultos compromissados e terão princípios. Porque isso aí vai estar sendo influenciado na formação de uma futura família. Né? Com certeza. Isto posto, os pais devem ensinar os filhos a terem o quê? Compromisso com a família, pelas seguintes verdades. Primeira verdade, por que o pai e os pais, desculpem, precisam ensinar os filhos a terem compromisso com a família. Primeiro, por quê? Porque o compromisso é a força. Assim, é preciso distribuir compromisso. Né? O seu filho tem que ser orientado a ter compromisso. Né? Tem filhos, hoje, que saem e não tem hora para voltar. Nós vamos trabalhar isso nas próximas aulas. Né? Como é que faz, pastor, nesse caso? O filho sai e não fala da mãe, fica com a doida. Às vezes desliga o celular para a mãe não estar acompanhando ele, monitorando ele. A mãe fica doida. Diante da situação que vivemos hoje, qual a mãe que não fica desesperada com o filho? Às vezes não aconteceu nada. Mas ele não poderia estar informando a mãe, mãe, eu estou aqui. Mãe, eu já estou chegando. Mãe, está acontecendo. Dá informações. Não é assim de minuto em minuto, de 5 em 5. Não. Mas ele precisa ter um relacionamento e uma comunicação com a família que os pais ficam preocupados, claro que ficam. Os pais estão lá, no meio dessa violência. O filho saiu. Já deu 11 horas, o filho disse que já ia voltar e até agora não voltou. Então, é preciso a gente ensinar os nossos filhos a terem compromisso com a família. Assim, a dizer, não é, eles se sentem hoje, nós vamos tratar isso, talvez não comigo, mas com uma psicóloga. Como é que a gente faz quando os filhos não querem mais dar satisfação aos pais? Porque isso está acontecendo nos dias de hoje. Sim ou não? Sim. Não dá mais satisfação. Os filhos fazem o que querem e depois quer que o pai aceita, que a mãe aceita. É uma situação difícil? Mas como é que nós vamos tratar isso? Bom, nós vamos ter pessoas aqui que vai orientar, mas compromisso, irmão, é a força. Assim é preciso distribuir o compromisso. Cada um tem um compromisso na casa. Filhos também que podem ajudar financeiramente o casal ou a família não ajudam. Tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser compartilhado. Porque os filhos vão crescendo e vão se tornando autônomos dentro da própria família, pastor. Verdade. Vão se separando, automaticamente separando. Aí ele fala assim, não, lá na frente eu vou me separar mesmo. Peraí. Não pode pensar, não pode antecipar as coisas. Está queimando etapas. É preciso que os filhos compreendam que eles fazem parte de uma família, eles são cúmplices daquela família. Eles participam de tudo na família. Às vezes, em uma família, uns vivem e outros não. Isto sobrecarrega e dificulta a funcionalidade das relações. Ou seja, leva a família a ficar autocentrada. O que significa isso, pastor? A família fica egocêntrica. Cada um pensa em si e que se dane o outro. Desculpe essa expressão, mas é isso mesmo. É o pai que pensa nele, a mãe pensa nela e o filho pensa nele, ninguém pensa na família. Cada um está pensando em si e que se dane o resto. Meu filho, está faltando alimento, você podia ajudar, isso não é problema meu, é problema do meu pai. Aí o pai, não, é problema meu, então eu vou comprar, mas você também não come. Aí começa o problema. Né? A família precisa ter um momento, e diria até não um momento, mas momentos contínuos para discutir essas questões. As famílias vivem tão sobrecarregadas e, às vezes, é isto que dificulta a funcionalidade das relações. Às vezes, o pai está cheio de compromisso e não pensa mais no filho. A mãe está tão atribulada por conta do filho que não pensa mais no marido. E quando se vê, está toda a família desconstruída dentro de uma construção falsa, de um arcabouço, pastor, de senões, de dúvidas, porque ninguém sabe o que fazer numa família que não tem
compromisso consigo mesmo e com a própria família. Então, às vezes, uns vivem, outros não, e aí a família se torna autocentrada, que é egocêntrica, isto é, são membros aprisionados e culpados. E aí gera disfuncionalidade, a família fica disfuncional. A família não funciona mais como família, funciona como um aglomerado de pessoas. Cada um ali é uma família individual, dentro da família. Quer dizer, uma família dentro da família. E é muito grave isso, porque as pessoas precisam ter mais compromisso com a família. Agora, as pessoas precisam ter mais compromisso com a presença e não só com o sustento. A presença, irmãos, é fundamental. E aí, quando, pastor, eu estou falando aqui de presença, existem pessoas na família, membros da família, que estão ausentes da própria família. Sim. E às vezes isso não é perceptível, não é? Mas por que não é perceptível? O pai não percebe que o filho está ausente da família. E quando é que você vai perceber que o filho não está mais presente na família? Ele é um corpo estranho no lar. E às vezes o pai também já está assim, ou a mãe. Ou seja, esta família se torna uma família disfuncional. As pessoas precisam ter mais compromisso com a presença e não só com o sustento. E aí é um compromisso, diga comigo, equilibrado. Pois compromissos demais é ruim. E compromissos de menos também é ruim. Então tem que ter equilíbrio. Compromisso e equilíbrio. Esse equilíbrio é um compromisso equilibrado, é que faz a família crescer em harmonia. É interessante, pastor. Pois não? Um outro ponto, o senhor falou compromisso com a presença, não só com o sustento. Né? Que existem muitos pais, muitos esposos, que acham que pelo fato de proverem o alimento já é o suficiente. Serem provedor do lar, né? Já é o suficiente. E tem muito, por conta disso, existem muitas esposas que são viúvas de marido vivo e muitos filhos órfãos de pais vivos, porque a presença não substitui. Às vezes a presença em algum evento da escola do filho, às vezes a conversa, o diálogo com a esposa, né? Às vezes momentos em família, né? Não são substituídos por bons presentes, às vezes por uma condição financeira boa. Então, a gente precisa entender que nós temos compromisso com a nossa presença. Nós precisamos, de fato, ser. E estar presente não é estar presente fisicamente, é estar presente em todos os sentidos. Nós estamos caminhando aqui para o final, mas eu queria deixar isso aqui. Por melhor que seja uma casa, ela só se transformará em um lar quando for aquecida pela lareira do diálogo, do amor, do perdão, da ternura, da convivência e da troca de valores. O valor da família não está apenas nos momentos de união e afeto, mas nos momentos também de divergência ou divergências. Quando compreendemos nossas diferenças e não deixamos o amor desaparecer. Quer dizer, nós somos diferentes, mas o amor nos une. Quem ouviu isso? Amém. Nós somos diferentes, mas o amor nos une. Eu sempre usei aqui para um fim, e agora vou tentar adequar aqui para um outro. Os dedos das nossas mãos são totalmente diferentes. Todos sabem disso. Isso aqui é o maior deles. Esse aqui é o menor dele. Mas quando a gente se curva, não há nenhum dedo maior do que o outro. Vocês perceberam isso? Todos têm o mesmo tamanho. Qual é a nossa proposta? Que nós nos curvemos diante da nossa família. A família, a instituição, aquilo que Deus estabeleceu. O mais importante
é a família, o conjunto, é o grupo social que a gente chama de família. A maior autoridade no estabelecimento dos compromissos da família não é a do pai, não é a da mãe, não são a dos filhos. A maior autoridade, qual é? É a palavra de Deus. E a palavra de Deus, nós vamos estudar isso na próxima aula. Nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre os deveres dos maridos, das mulheres, os deveres dos homens, das mulheres e dos filhos. E isto é o que faz existir uma família. Então, nós precisamos compreender isso. Então, diante do que está acontecendo hoje, e eu não falo a nível de nossa família, a família Betel, ou a família Gonçalense, ou a família do estado do Rio de Janeiro, mas as famílias como um todo estão precisando de um avivamento. Depois que eu fiz cara feia, todo mundo deu amém. Eu vou repetir, as famílias precisam de um avivamento. E a família evangélica. A família evangélica quer ganhar outra família, mas não dá exemplo. Quer ganhar outra família, mas eles mesmos nem se ganharam entre si. Está todo mundo dividido lá, é a verdadeira casa de bamba. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Aí o vizinho do lado, como é que ele vai se converter? A gente quer um avivamento para a nação, mas a nossa família é a base é a base fundamental desse avivamento. Se todas as famílias se reconstruírem e formarem um bloco de famílias que vai buscar o avivamento para a nação, aí eu acredito que vai acontecer um avivamento. Mas você acha que vai vir de cima para baixo? Não, vai ser de baixo para cima. Primeiro sobe a oração, depois desce o fogo. Sobe a oração, sobe o exemplo, sobe os valores, aí Deus manda. Mas a gente está invertendo, a gente quer que Deus mande no meio dessa discussão de Miriam com Moisés, ou melhor, de Miriam com Arão em relação a Moisés. A gente está lá nesse triálogo. Moisés não está nem sabendo o que está acontecendo, e está lá os dois discutindo, e a gente quer que venha avivamento. Leia lá, Atos capítulo 10, quando Pedro chamou Cornélio, chamou todo mundo, filho, mulher, marido, empregado, até o cachorrinho foi, todo mundo. Vamos lá ouvir a palavra. Hoje não, o pai vem para a igreja, a mãe fica em casa. O marido está cansado, a irmã concorda com ele. Aí faz parceria com o cansaço do marido. Ela não dá uma força, não, mas você está cansado, mas vamos lá. Lá Jesus te reanima. Aí, com isso, o diabo está só olhando e dando uma força tremenda. Aí vem a irmã orar, o marido não quer saber nada, está vendo o jogo do Flamengo, nada contra. Ainda bem que eu não sou flamenguista, mas pode assistir, não tem problema nenhum. Hoje eu não vou não, que eu vou perder o capítulo da novela. Aí não vem, fica em casa. Aí você está deixando de estar em comunhão, porque a comunhão é a união, fortalecimento, é espiritual isso. Isso é uma doutrina fundamental, a comunhão. Porque fiel é Deus que nos chamou para comunhão. Deus nos chama para essa koinonia, estar juntos, irmão. É um encostado no outro, passando a brasa e o fogo vai se alastrando, acontece coisas extraordinárias. Mas às vezes nós preferimos às vezes concordar. O marido está cansado, não vem para a igreja, vem orar por ele, para Deus tirar aquele cansaço. Pode ser que o diabo esteja jogando um cansaço nele para se afastar a família, para desconstruir a família. Você não. Então eu fico com você, meu filho, fico com você. Então, aos dois daqui a pouco não vem mais. E as coisas vão acontecendo e a gente quer que haja um avivamento nessa nação. Não lo creio, enquanto não houver um avivamento na família. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Abençoe a cada irmão que está nos assistindo de casa. Que Deus abençoe vocês. Feliz Dia das Mães para todas as mães que estão nos assistindo. E hoje à noite, às 18 horas, um grande culto em homenagem ao nosso Deus e também celebrando aqui o Congresso de Família. Muito obrigado e a todos a paz do Senhor. Muito bem.